floresta serena. O som do vento nas folhas e o canto dos pássaros criam uma atmosfera de tranquilidade. Rosa Luxemburgo caminha lentamente, refletindo sobre as injustiças do mundo. De repente, ao seu lado surge Jesus, com um olhar sereno e compassivo. Mestre, o que significa verdadeira liberdade? Passo minha vida lutando contra sistemas que oprimem os pobres e escravizam os trabalhadores. Mas às vezes me pergunto se a liberdade que buscamos é realmente possível. A liberdade não é dada pelos governantes nem pelos sistemas políticos. Ela nasce no coração daqueles que escolhem amar sem correntes, que vivem sem medo da verdade. Mas como libertar os oprimidos se o poder está sempre nas mãos dos opressores? Se o mundo é regido pela ganância e pela violência? O poder terreno é efêmero, Rosa. Os impérios caem, os reis são esquecidos, mas a justiça permanece naqueles que a carregam no espírito. A verdadeira revolução começa dentro do ser humano. Rosa Luxemburgo. Eu acredito na revolução, mestre, mas no que muitas vezes ela se torne tão brutal quanto aqueles contra quem lutamos. Como impedir que a busca por justiça se transforme em outra forma de opressão? Jesus. O amor é a chave, Rosa. Nenhuma mudança real pode surgir da destruição pelo ódio. Se a revolução não tiver compaixão, ela se tornará apenas outro ciclo de sofrimento. Rosa, para por um instante absorvendo as palavras de Jesus. O vento sopra suavemente, como se trouxesse consigo um entendimento mais profundo. O diálogo apenas começou. Ainda caminhando pela floresta, Rosa Luxemburgo respira fundo, tentando absorver as palavras de Jesus. O som dos passos suaves sobre as folhas secas preenche o silêncio momentâneo entre eles. Mestre, o amor realmente pode transformar o mundo? Eu vejo tanta exploração, tanta miséria. Os donos do poder não ouvem palavras gentis, eles só entendem força. O amor não é fraqueza, Rosa. O verdadeiro amor exige coragem. Ele desafia a opressão sem se tornar opressor, enfrenta a injustiça sem se render ao ódio. Rosa Luxemburgo. Mas a história nos mostra que os pacifistas são esmagados, silenciados. O amor parece impotente diante das armas e do dinheiro. Jesus. Nem todas as vitórias são visíveis, minha filha. Quando plantei a semente do reino de Deus, sabia que muitos não entenderiam. Mas cada ato de justiça, cada gesto de amor sincero, transforma um coração. E corações transformados mudam o mundo. Então, a luta não deve ser apenas contra os sistemas de opressão, mas contra o que a opressão cria dentro de nós. Exatamente. A revolução verdadeira acontece primeiro dentro do espírito. O homem que se liberta do medo, da cobiça e do ódio, já derrotou seus opressores antes mesmo que eles percebam. E o que acontece quando somos traídos por aqueles em quem confiamos, quando os próprios companheiros de luta se tornam tiranos? Jesus, a tentação do poder é forte, Rosa. Muitos começam sonhando com justiça, mas se perdem pelo caminho. Por isso, a vigilância sobre si mesmo é tão importante quanto a luta pelo próximo. Rosa suspira, pensativa. A luz do sol penetra entre as árvores, iluminando o caminho à frente. A conversa está longe de terminar. 3. Rosa e Jesus continuam caminhando pela floresta. O vento suave balança as folhas das árvores, e o som de um riacho ao longe traz uma sensação de calma, apesar do peso da conversa. Mestre, você fala de revolução interior, mas o que acontece quando as mudanças dentro de nós não são suficientes? Quando o mundo continua esmagando os pobres e explorados? O mundo sempre terá suas estruturas de poder, mas cada geração tem o dever de enfrentá-las. Se o coração humano for transformado, os sistemas de opressão não encontrarão mais sustentação. Mas isso não acontece rápido o suficiente. A paciência não alimenta os famintos, não liberta os prisioneiros políticos. Eu entendo sua impaciência. Caminhei entre os pobres, vi o sofrimento nos olhos deles. Mas lembre-se, eu não tomei a espada, e ainda assim minha mensagem atravessou séculos. Sim, mas você foi crucificado. E seus seguidores muitas vezes usaram seu nome para justificar o que você combateu. O caminho da verdade sempre será distorcido por aqueles que buscam poder. Isso não significa que a verdade deva ser abandonada. Então, devemos continuar lutando, mesmo sabendo que podemos falhar. Sim, porque a luta justa nunca é em vão. Toda semente plantada pode florescer, mesmo que não seja você quem veja a colheita.
Rosa para por um momento olhando para o céu. Ela sabe que sua luta é difícil, mas há algo reconfortante nas palavras de Jesus. Eles continuam caminhando, com mais perguntas e reflexões a serem compartilhadas. O sol começa a se pôr, tingindo o céu com tons dourados e avermelhados. Rosa Luxemburgo e Jesus chegam à beira de um rio, onde a correnteza segue seu curso constante. Rosa observa a água e suspira profundamente, como se buscasse respostas no fluxo incessante. Mestre, eu sempre acreditei que a luta por justiça exige sacrifícios, mas às vezes me pergunto, valeu a pena? Minha prisão? Minha morte? O mundo realmente mudou. A mudança nunca é imediata, Rosa. Nem sempre aqueles que iniciam uma revolução veem seus frutos, mas cada ato de coragem semeia algo no coração das gerações futuras. Mas e se tudo for em vão? Se o poder sempre se reorganizar, esmagando os sonhos de liberdade? O poder terreno é efêmero. O império que me crucificou caiu. Ditadores e opressores vêm e vão. Mas as palavras de justiça, amor e liberdade ecoam para sempre. Sua voz não foi silenciada. Rosa Luxemburgo, eu queria acreditar nisso, mas o sofrimento do povo parece infinito. O sofrimento do mundo não pode ser ignorado, mas também não pode ser desculpa para a desesperança. O verdadeiro revolucionário não luta apenas para vencer, mas porque é o certo a se fazer. Rosa observa o rio por um longo tempo. Ela entende as palavras de Jesus, mas a dor da história ainda pesa sobre seus ombros. O silêncio entre os dois é profundo, mas não desconfortável. Finalmente, Rosa se vira para Jesus com um olhar determinado. Então, continuamos lutando, mesmo sem garantias? Sempre. Porque a verdadeira revolução começa dentro de cada um. O vento sopra suavemente como se confirmasse a resposta. O rio continua seu curso e Rosa, com um olhar renovado, se levanta. O diálogo pode ter chegado ao fim, mas a luta continua.